Obrigado, Senhor. Que os céus, Pai, sejam liberados nesse lugar, Pai. Que a Tua glória, a Tua presença, Pai, inunde nosso ser nesse tempo, Pai. Preparamos, Pai, para a liberação da Tua palavra, que não volta vazia. Antes, Pai, ela surte o efeito para o qual ela está sendo liberada, Pai. A Tua palavra é poderosa, ela tem poder, Deus. E nós estamos aqui como os Teus filhos, Senhor. Estamos aqui, Senhor, para recebermos de Ti. Nós oramos, liberando os céus, liberando, Pai, quebrando toda distração no ambiente, Pai. Todo roubador de semente, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Tudo que tenta roubar, Pai, aquilo, Pai, que o Senhor quer nos entregar nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva a nossa mente cativa ao trono da Tua graça. A nossa mente cativa à obediência de Cristo, Pai. Nós oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Segunda aula do módulo Libertação. Vamos dar uma continuidade para a gente fechar. Libertação familiar. Amém. A aula passada foi uma aula muito cirúrgica. E ambientes como esse, querido, nós precisamos estar atentos, né? Às vezes, algumas coisas da nossa vida, ou muitas delas, né? Situações são tocadas e a gente precisa estar livre, né? Já estamos num lugar de libertação. Nada melhor do que sermos livres, de fato, de tudo aquilo que acomete muitas vezes a nossa alma, a nossa vida, nosso ministério, nossa casa. Amém? Libertação, nós temos que ter responsabilidade, na verdade, para sermos ministros de libertação, né? Libertação é algo muito delicado, porque você mexe em um lugar para tirar o inimigo, né? E depois que o inimigo sai, você deve preencher com a luz, porque se a luz não for preenchida, ele volta, porque ele acha a casa limpa, adornada, vazia, e ele traz consigo mais 7. Então, ser ministro de libertação é muita responsabilidade, porque o diabo nós expulsamos e dizemos em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, sai, e ele sai. Mas, irmãos, as coisas que ele trouxe, que ficou em nós, não saem em nome de Jesus, saem em teu nome. Você é aquele que renuncia, você é aquele que deve continuar essa faxina, e essa faxina é trazer luz de fato para a escuridão. Amém? Então, ser ministro de libertação é uma responsabilidade muito grande, porque não se trata apenas da gente pisotear as baratas ou de a gente espantar as moscas. Diz respeito, de fato, a gente limpar a sujeira que está atraindo essas moscas, né? As sujeiras que estão atraindo essas baratas. Então muitas das vezes a gente fica, né? Show barata, sai mosca, e a gente fica ali. E a nossa vida, a gente passa uma vida inteira só tentando, né, matar uma barata ou tirar uma mosca. E libertação não se trata disso, né? Libertação se trata de fato de nós conseguirmos limpar a sujeira, tirar o lixo, aquilo que de fato, né, está cometendo a nossa vida. Se você pegar onde tem os dejetos, né? Você pega mosca, rato, barata e etc. Tudo isso só vai juntar onde está sujo, aonde tem de fato lixo. Amém? Então, se a nossa vida, muitas das vezes, ela está sendo acometida por muitas coisas, é porque a gente precisa tirar o lixo. E nós sermos ministros de libertação está totalmente ligado a isso, a nós limparmos a nossa vida. Nós estamos, né, em uma escola de libertação, e é de fato falar, não me pertence mais. A cura a gente vai tratando, a gente vai manuseando, mas na libertação a gente tem que arrancar da nossa vida. Amém? A gente tem que tirar da nossa vida. Então, é uma responsabilidade muito grande nós tratarmos, né, de libertação, a questão do ambiente que estamos, das coisas, né, que serão
de fato tocadas. E, querido, não existe libertação sem santificação. Depois que a gente tira o lixo, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós precisamos, entrar num processo de santificação, lembrando que ser santo não é apenas ser separado do pecado, mas é ser separado para Deus. Isso é ser santo. Santidade não é apenas me afastar do pecado, mas é me aproximar de Deus. Amém? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Nós passamos uma vida inteira dentro da casa do Senhor, e nós vamos ver pessoas uma vida inteira que não são libertas, que ouvem a mesma palavra que a gente ouve, que está no mesmo lugar que a gente está, e às vezes a gente fala, não, vai para aquela igreja ali que é melhor. Às vezes dá certo. Por quê? Porque a pessoa começa a absorver e viver aquilo. Mas às vezes não dá certo. Por quê? Porque não é a questão da igreja, nem daquilo que está sendo liberado. Somos nós que não estamos recebendo aquilo que está sendo liberado. Ok? Então, assim, o manual prático de libertação é seguir a santificação. Se não for assim, nós, de fato, não seremos libertos. Amém? Lembrando que, depois que o diabo sai, toda a escuridão que havia, dentro de nós, ela precisa ser preenchida pela luz do Senhor. Amém? Para a gente começar, a gente vai terminar a aula passada. Eu quero dar uma pincelada. Na verdade, falamos aula passada sobre a maldição. Lembra? Desde Gênesis até Malaquias, as 2 vezes que esta palavra aparece, fala de desconexão geracional. Primeiro Adão, o filho quebrando a relação com o pai, e Malaquias, a mesma coisa. A maldição que Deus disse que poderia derramar sobre a terra, era por causa, se o coração do pai não se converter ao filho, e do filho ao pai. Então, os dois, desde Gênesis até Malaquias, está falando de uma desconexão geracional. E isso vem em todas as espécies de maldições. Lembrando que falamos um pouco, estamos entrando já para essa aula, nós não vamos nos ater muito na aula passada, que a maldição não é algo que vem do diabo, a maldição é algo que vem de Deus. Então, pastor, o que é a maldição? A maldição é uma sinalização de que algo desconectou, de que algo que deu errado. Quando eles ali pecaram, no Éden, você observa que logo veio a maldição sobre eles. A mulher aumentou-se a dor de parto, o homem passou, a do suor do seu rosto passou a trabalhar, e nós fomos observando que ali a maldição, foi aumentando na verdade, e de fato a maldição, ela não vem sem causa. Mas por que ela vem então? Ela precisa ter uma causa para que ela possa pousar sobre a vida de uma pessoa. Então, quando que ela pousa sobre a vida de uma pessoa? Quando há o rompimento, a pessoa rompe com algo que diz respeito à lei que aquela pessoa, o mandamento, o infringir do mandamento, a deixar de descumprir a lei, isso atrai maldição. Então havia um decreto sobre eles dentro do jardim, eles descumpriram e a maldição entrou sobre a terra. E eles começaram a viver debaixo de maldição. Então nós precisamos entender que às vezes, como já falei aqui, às vezes as igrejas, a campanha de quebra de maldição, etc, etc e tal. Irmãos, maldição não sai com oração, maldição não sai com jejum, maldição não sai com campanha, maldição não sai com nada disso. Maldição sai com a devolução ao propósito, devolução ao cumprimento da lei. Quando a gente volta a cumprir a lei, a gente volta à vida de santificação, a maldição ela tem que sair, porque ela não tem mais causa, ok? Então não é questão de uma boa campanha, é questão de um bom mandamento sendo cumprido. Amém? Algumas perseguições que nós sofremos no decorrer do tempo, e eu quero começar essa aula, poderia ser ou são memórias feridas por questão de culpa, vergonhas, abusos, traumas encobertos, cadeias pecaminosas vingentes, pecados ocultos, iniquidade,
Qual é a diferença de iniquidade para pecado? Isso é extremamente importante quando estamos sendo, ministrados sobre libertação. A questão da iniquidade, ela é a raiz do pecado, ela é a origem do pecado, né? E nós observamos que na Bíblia o Senhor vai diferenciando bem essa questão da iniquidade e do pecado, da iniquidade e do pecado. Por quê? Porque o Senhor sabe que nós precisaríamos ter, o conhecimento do qual é a diferença de um e de outro. Então o pecado é a prática, aquilo que as pessoas fazem. E a iniquidade é o que gerou, é a origem do pecado, é onde começou, O pecado é a prática, Lembra, existe a tentação e cair na tentação. Então o pecado é o que é a prática. Agora a iniquidade é uma raiz, é a origem, é de fato a raiz da árvore. Então o pecado é o fruto. Você come, você está o que? Atuando no pecado, vivendo no pecado. Agora a iniquidade, ela é a raiz. E então todo pecado, querido, todo pecado ou linhas de pecado, existem iniquidades que geraram aqueles tipos de pecado, ok? Feridas geracionais, relacionamentos quebrados, inimizades, traumas conjugais, quebras de aliança, crises familiares. Tudo isso nós estamos falando aqui de coisas que as pessoas podem estar sofrendo. Então são uma espécies de perseguições em que as pessoas estão sofrendo de maldições. Por quê? Porque houve quebra de aliança, houve crise familiar, houve relacionamento quebrado, Inimizade, irmãos, inimizade é algo que produz maldição, tá? Pecados ocultos produz maldição, cadeias pecaminosas, pessoas, ciclo vicioso, de pecado, traumas encobertos, pessoas que não confessam, que não colocam para fora, abusos, vergonhas, memórias que são flechadas toda hora por sentimento de culpa. Tudo isso atrai maldição. A maldição não pousa sem causa. Então, ou nós acessamos ou nós fomos acessados. Então essas coisas, elas começam a ter o quê? Legitimidade de agir na nossa vida, de chegar na nossa vida e pousar sobre a nossa vida. Por quê? Porque tudo isso que nós falamos, quebra de aliança, a questão das crises, dos traumas, do sentimento de culpa, tudo isso vai provocando em nós sentimentos, vai provocando dentro de nós, o rompimento do cumprimento da lei, e isso vai o que? Atraindo maldição. Amém? Quando nós falamos da maldição, eu quero dar um resumo rápido aqui sobre maldição, já falamos sobre isso um pouco, mas nós, primeira coisa, vamos ver que a maldição, ela é bíblica, tá? Deuteronômio capítulo 28, vai falar que se nós não ouvirmos a voz do Senhor, a maldição de fato será liberada sobre a nossa vida. Segunda coisa, quando ela vem com rompimento ou ao descumprimento da lei ou do mandamento, e ela sempre vai residir da parte de Deus, ela vem da parte de Deus e não do diabo. Que mais? Ela vem de uma desconexão, tá? De um rompimento de gerações, de laços familiares. Ali começa toda espécie de maldição, ok? E aí a consequência delas são desordens, espirituais de todos os tipos. Aquela pessoa, aquela família vai sendo, acometida por essas desordens, ok? No atendimento pastoral, quando nós vamos atender pessoas sobre a questão, da maldição, nós enfatizamos muito às vezes, eu acho que se eu pedir para levantar a mão, não vou pedir, mas eu acho que você já passou por isso, de você chegar numa igreja e falar: pastor, estou passando por isso. Ele fala assim: então vamos fazer o seguinte, 21 dias de jejum. Quantos já passaram por isso? Faz a campanha tal. Pastor, estou passando por isso, faz aquilo. Irmãos, 80% dos ministros de libertação, ou melhor, os ministros de libertação precisam entender que 80%, 70% a 80% do que está relacionado à maldição, esse mal na vida da pessoa,
vem através de ministração, de conhecimento, através das ministrações, aconselhamento, e não, irmãos, de campanha, oração ou jejum. Então nós sabemos que nós vencemos o diabo através do jejum e da oração. Só que a maldição não é o diabo. A maldição é algo liberado para sinalizar que houve uma desconexão, com o Pai, desconexão na nossa vida espiritual. Então o Senhor acende um sinal vermelho e diz: pare. Amém? Então a gente precisa entender que quando a gente começa a falar dessa questão, de problemas que as pessoas estão passando e tal, a primeira coisa é: não vem na campanha, vem na oração, vem no jejum, faz isso, faz aquilo. Só que de 70% a 80% nós deveríamos trabalhar em cima de aconselhamentos, direcionando, ensinando pessoas para quê? Para que essas pessoas pudessem, na verdade, começar a iluminar a caixa preta lá do coração que está escura. Amém? E isso é algo, querido, que não acontece em nossas igrejas, ok? Então, o pastor não ora por mim, não, que o pastor não quer orar. O pastor quer te ensinar um caminho para você sair desse buraco, chamado maldição. Amém? Pastor, então quer dizer que a maldição é boa? Ela não é boa porque nós sofremos, consequências, mas por um lado ela é boa porque ela sinaliza. Algo está acontecendo. Amém? Então, irmão, se a gente vai viver uma vida inteira, e a gente sabe que tem algo perseguindo a gente, ou a gente escolhe viver daquele jeito, daquele modo, continua, ou você vai falar: peraí, eu tenho que parar, alguma coisa está errada, ok? Alguns continuam, como diz a expressão, vai empurrando com a barriga, e outros param e falam: não, alguma coisa está acontecendo. E aí vem o que? O vasculhar, irmãos, do nosso ser, vasculhar nossa alma. Amém? Vamos lá. Situações que muitas vezes inviabilizam a questão da libertação nas pessoas. Primeira coisa, pessoas que não são crentes, óbvio, Então assim, elas quebram um preceito, às vezes nem conhece, mas às vezes até conhece, Como assim, pastor? Mas ele não é crente, ele não pode ser cobrado. Ué, se o cara não é crente, ele sabe que não pode roubar, e por que ele roubou? Não, mas ele não sabe, claro que ele sabe, porque ele rouba e sai correndo. Então por que ele saiu correndo? Então ele rompeu um mandamento, ele rompeu um princípio, ele rompeu um valor. Amém? Por isso que ele rouba e sai correndo. Então assim, obviamente você trabalha a libertação em pessoas, que não são cristãs, é quase impossível. Segunda coisa, pessoas que são recém-convertidas, estão no Evangelho. Muitas coisas que você vai trabalhar, não vai conseguir, às vezes, absorver. Então fica um pouco mais difícil, de entender todo o caminho que você está fazendo para que ela saia daquilo ali. Amém? Irmãos, isso aqui para mim é o mais importante: descompromisso com o Evangelho. Isso diz respeito a gente. As igrejas estão lotadas, mas quem tem compromisso com o Evangelho da verdade, com a palavra da verdade? Então assim, irmãos, se você vê a igreja, ela quer libertação, mas nós não temos compromisso com a Escritura, com a palavra. Nós não temos contato com a Escritura. Pastor, o que eu faço? Você vem à igreja, vem à casa do Senhor, aqui ao templo, mas você não tem contato de oração, você não tem contato com a Escritura, que de fato traz para nós o conhecimento para que a gente saia desse lugar. Então, descompromisso, irmãos, com o Evangelho é a pior coisa que existe no quesito de maldição. Amém? Pessoas que não são batizadas, se torna mais difícil porque não tiveram uma decisão ainda pública. Pessoas que não congregam, dificilmente pega pessoas itinerantes, pega pessoas que não têm um lar espiritual, uma casa, os desigrejados e etc. Dificilmente serão libertas. Por quê? Porque a mensagem está sendo liberada na casa, o Pai está falando aqui, e as pessoas têm mais facilidade de absorver e serem libertas, ok? Falta de perdão, nem começa a libertação.
Por quê? Porque, irmãos, depois da cruz, o perdão é o principal item da libertação. Então, quando você olha para a cruz, você vê libertação. Cristo veio para nos libertar, amém? Só que depois da cruz, perdão. Então, se uma pessoa tem dificuldade de pedir, de liberar perdão, dificilmente ela vai ter facilidade, né, de ser liberta de qualquer outra coisa. Ok? Então, por exemplo, o camarada, vamos dar uma coisa prática aqui, básica. O cara, por exemplo, usuário de droga. Aí você vai, né, quer ministrar, falar com ele, se liberta daquilo ali e tudo mais. Não, mas eu tenho um problema com meu pai e etc. Nunca vai ser liberto. Por quê, irmãos? Porque existe lugar para a maldição habitar, pousar. Ok? Está vivo aí? E pessoas, obviamente, que vivem uma vida de pecado, né? Pessoas que vivem na prostituição, nos vícios, né? Pessoas amaziadas, pessoas que vivem nessa série, né, de situações, possivelmente não serão libertas porque não ainda tomaram uma posição. Amém? Isso aqui tudo que nós estamos falando são situações, né, vamos dizer, abrangências gerais. Sempre começa falando alguns pontinhos sobre libertação e a gente vai introduzindo sobre libertação geral, ok? Vamos para a aula passada? Então vamos lá, depois de alguns pontos básicos de libertação geral, queríamos entrar de fato na libertação familiar. Falamos na aula passada que a paternidade, ela é uma referência, né, para a formação da personalidade, do caráter do ser humano. E isso de fato está dentro da questão da paternidade. Quando você olha, nós falamos na aula passada, a maternidade também, né, o papel da mãe, faz parte também em toda a construção do ser humano, ok? Tanto que Jesus, por exemplo, ele foi chamado filho do homem, ele era filho também de Deus, ok? Então a Bíblia, os evangelhos vai mostrar filho de Deus, filho do homem, filho de Deus, filho do homem. Então ele era filho, ele era, né, ele tinha um pai que afirmou a sua filiação. Só que também ele tinha mãe. Então ele nasceu de mulher, sim ou não? Se você pegar Gênesis 3,15, ele é chamado o descendente da mulher. E alguns teólogos, algumas versões, falam da semente da mulher. Isso significa, ele tinha pai, mas ele também tinha mãe. Então ele era chamado filho de Deus, ou filho do homem, mas também foi chamado a semente da mulher. Você sabia que o único na Bíblia que foi chamado semente da mulher foi Jesus? Todos nós aqui somos chamados semente do homem, sabia disso? Só Jesus foi chamado descendente da mulher, semente da mulher, só. Por quê, pastor? Maternidade, afirmando de fato que Jesus também tinha uma mãe, ok? O que nós entramos na aula passada e vamos dar uma continuidade. O maior propósito da paternidade, quem lembra? Era formar um homem e uma mulher a ponto de responder à altura do matrimônio. Então preste atenção, o que é mais importante? O casamento ou a paternidade? O que veio antes? A paternidade. Deus é pai, fez um filho, Adão, colocou no Éden, depois que ele casou. Por que a paternidade é mais importante que o casamento nesse ponto? Porque a paternidade forma homem e mulher para a altura, para responder à altura de um matrimônio. Ok? Então, quando eu entendo que na paternidade nós somos o que? Formados
para sermos homem e mulher. A relação do homem e da mulher dentro do casamento, a firmeza de uma aliança está ligado ao pai, está ligado à paternidade. Então, por que pessoas se separam facilmente? Por causa da fraca paternidade. Então, a paternidade, ela veio antes. Deus primeiro criou um filho, fez Adão, soprou sobre as narinas, colocou ele, né? Salmo capítulo 8, ele era a coroa da criação. Então estava bonitinho lá, depois que Deus projetou, fez, né, os céus, a terra, o Éden. Então ele estava lá. Então agora era a relação do pai com o filho, ok? Depois disso aqui, o que o Senhor vai fazer? Ele pega e faz Eva, casamento. Então agora, o laço do homem e da mulher, o fortalecimento da aliança, do casamento, está ligado ao pai, à pessoa do pai, da paternidade, ok? Por quê? Porque o destino que o pai dá, fortalece caráter, fortalece personalidade, fortalece, ou melhor, dá a identidade. Então agora, né, essa pessoa, ela consegue ter laços mais fortes dentro do matrimônio. Por que Deus fez isso? Porque, segundo Deus, não existe nada mais importante do que o matrimônio. Lembra que, se eu não me engano, é Gálatas, digno de honra dentre todas as coisas é o matrimônio. Digno de honra dentre todas as coisas é o casamento, é o matrimônio. Então, para que Deus estava fortalecendo um homem e uma mulher para o casamento? Por quê? Porque do casamento também vai surgir um pai e uma mãe. E aí se torna um ciclo. Ok? Só que o fortalecimento ou a fortaleza de uma casa, de um casamento, está ligado à figura do pai. Agora, a fortaleza que um pai e uma mãe têm da criação dos filhos, está ligado à mãe, como nós falamos na aula passada, ok? Então a maternidade assegura os filhos, a paternidade assegura o matrimônio, ok? Então o pai consegue trazer sustento para dentro do casamento, tornando uma aliança rígida, forte. E a mãe consegue trazer o senso de criação de filhos, de maternidade. É por isso que dentro da tradição, né, dos judeus, o que a mulher judia faz? Fica em casa, cuida do lar, dá, né, suporte aos seus filhos, ok? Nós lemos aqui na aula passada, você lembra? Deixa eu ler o último versículo, Gênesis 21, 28, olha que coisa linda. Depois de Rebeca ter afirmado a sua paternidade, que ela era filha de Betuel, ela afirmou dizendo, eu tenho pai. Ela, no final de tudo, depois que ela deu água aos camelos, né, daquele senhor lá de Abraão, deu água a ele, fez tudo aquilo, ela pegou e correu. Para onde que ela correu? O último versículo diz, e a donzela correu e fez saber estas coisas na casa da sua mãe, maternidade. Ela disse por um lado, eu tenho pai, mas depois que toda a história discorreu ali, aconteceu, ela correu para a casa da mãe. Por quê? Porque a maternidade assegura os filhos, e a paternidade assegura o matrimônio. Então, o Senhor de Abraão estava procurando o quê? Uma donzela para Isaac. Então, quando ele se apresenta, ela fala, eu sou filho de Betuel, isso significa eu tenho um pai. O que ele estava procurando? Uma esposa. Essa esposa está afirmando, eu tenho um pai. O que a Bíblia está querendo dizer?
Eu posso me casar com esse tal de Isaac, eu tenho pai, eu estou pronta, eu estou preparada. Só que aí depois ela corre, no final de toda a história, ela pega água, dá para o camelo do senhor de Abraão, dá água, né, para o senhor lá também, dá água para todo mundo. Ela vai lá e pega, e no final ela pega e ó, corre para a casa da mãe. Isso significa, da onde ela foi criada, da onde ela foi, o seu momento afetivo, né, a vida toda foi gerada. Ela vai, não tinha se casado ainda, e vai estar com a sua mãe, ok? Se você pegar em Êxodo capítulo 2, você que está anotando, foi-se um homem da casa de Levi e casou com o descendente de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, e não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou o cesto de junco, calefetou com um betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Quem que é essa aqui? A mãe de Moisés. Olha o papel da mãe, da questão da maternidade. Ela pegou, escondeu, deu à luz o filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Se havia uma perseguição para matança, lembra lá, Sifrá e Puá, as 2 parteiras que ajudaram a gerar, deixou que Moisés passasse, não mataram Moisés. Então estava vendo o que? Uma ordem, um decreto para a matança dos primogênitos, e naquele momento estava debaixo de um decreto. Mas quem foi que guardou o filho? Não foi o pai. A mãe trouxe para perto e o escondeu, porque a mãe está relacionado, Eva, à criação dos filhos. A maternidade está ligado à questão dos filhos, ok? Diante disso, queridos, nós podemos andar mais um pouquinho e falar agora de algo que nós não falamos na aula passada. O grande problema que nós temos da orfandade, o que é? Não conseguir gerar um homem e uma mulher por matrimônio. Posso falar? Estamos na escola, e na escola a gente abre o jogo, sim ou não? Se houver um mau marido, a possibilidade maior de tudo é a falta da paternidade. Uma má esposa, falta da paternidade. A orfandade é o maior inimigo da nossa geração. Sempre foi. A desconstrução na identidade da pessoa está na orfandade. Então agora, quando nós olhamos um casamento conturbado, está ligado à paternidade. Então essa pessoa, ela pode ter tido mãe, ela pode criar bem os seus filhos, mas não pode talvez criar ou dar conta do seu matrimônio. Amém? Então, quando nós falamos, a orfandade, ela não prepara, ela não consegue gerar um homem e uma mulher à altura, para responder à altura de um matrimônio, de um casamento, que é o que? Algo mais sublime do que Paulo falou na Escritura. Dentre todas as coisas, digno de honra é o matrimônio. Tanto que isso aqui, o homem e a mulher, é comparado, como Paulo fala, a Cristo e a igreja, ok? Então pensa, se a gente pegar um homem e uma mulher, o que a gente pode dizer? É a figura de Cristo e a igreja, sim ou não? Agora, homem, você está respondendo à altura de Cristo? Mulher, você está respondendo à altura da igreja? Se nós estamos falando que existe uma analogia, uma comparação entre Cristo e a igreja, o homem e a mulher no matrimônio, nós precisamos entender que isso aqui, nós somos o espelho do que a igreja, do que Cristo é. E como é que nós estamos respondendo a isso? Ok? Por que muitas vezes não respondemos? Falha na paternidade. A orfandade, ela não prepara 2 seres humanos, homem e mulher,
prontos para um casamento equilibrado, para um matrimônio que tenha equilíbrio. E aí, irmãos, vai fazer de tudo na vida. Se não ser curado da orfandade, o casamento continua uma desgraça até que morra. Se não houver divórcio, etc, etc e tal. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes no casamento nós buscamos, culto, cursos, palestras, retiros, buscamos de tudo. Só que a principal coisa que precisamos buscar do casamento é a origem da nossa paternidade. Se houve, irmãos, sequelas de orfandade na nossa vida, automaticamente nós não vamos responder à altura de um casamento. Nós podemos estar ali, nós podemos fazer um papel, mas não é um papel completo, pleno. Então, homem, se você é um mau marido, você é órfão. Mulher, se você é uma má esposa, você é órfão. E pastor, não, mas eu não sou órfão. Por quê? Porque se está tendo, irmãos, muitas desavenças, desequilíbrios, um lar extremamente desequilibrado, isso está falando de orfandade. Amém? Quando nós falamos da criação dos filhos, o que faltou? Maternidade. A ausência da mãe automaticamente vai gerar conturbações na questão da criação de filhos. Ou é uma questão de superproteção, ou muitas vezes é uma questão, irmãos, de que existe quase um abandono desse filho. Ok? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que às vezes é difícil a gente tratar e falar sobre essas coisas, porém é necessário. Porque nós vamos entender, irmãos, a nossa origem. Nós vamos entender da onde saímos, nós vamos entender o porquê que as coisas sucedem. Porque quando um homem e uma mulher eles se casam, irmãos, eu acredito que eles se amavam, sim ou não? Só que aí passa alguns anos e vê, não, mas ele não ama ou ela não ama. Por que não ama? Se um dia se amaram muito e se casaram. A questão é que as sequelas da orfandade gera pessoas desequilibradas que não respondem à altura de um matrimônio. E isso é problema no casamento. Por isso o tema hoje que estamos falando é o espírito da orfandade e o casamento. O que a gente precisa entender, querido? Vendo aqui que a paternidade gerando segurança para o desenvolvimento de um casamento equilibrado. Por quê? Porque homens e mulheres foram afirmados na sua filiação. Por isso que no menino e também na menina, quem afirma o sentimento de filiação é o pai. Não é a mãe, é o pai. E agora, para que na menina o pai afirma o sentimento de filiação? Para que ela tenha também substância, segurança, equilíbrio no matrimônio. Então vamos lá, indo mais adiante. O que eu quero dizer com isso aqui tudo? Isso aqui, irmãos, pastor, eu não tive pai. Vamos lá? Isso aqui só existe por causa de uma coisa. Então, se você não teve, nós temos pessoas, que passaram por essa história. Eu quero dizer uma coisa para você. Entenda o que aconteceu desde o princípio. Lembra disso aqui? Vamos botar aqui o Éden. O homem vinha aqui e houve o quê? A queda. Na queda, surgiu o pai. Por que na queda surgiu o pai? Vou dizer algo aqui que você vai se escandalizar. Os efeitos, Romanos 8, a partir do 14 ali mais ou menos, vai dizer, a gente vai ler aqui já, eu preciso ler esse texto com você. O que acontece aqui? Na queda surge a pessoa, a figura de um pai. Por que foi necessária a figura de um pai?
Porque a queda desestabilizou a relação de Deus com o homem. Deus tinha uma relação com o homem. Então o homem, ele teria uma vida mais independente nas questões relacionadas à terra. Lembra lá, o homem não precisava o quê? Plantar tanto, tinha um orvalho que dava o fruto. Então quando você olha na discorrência de tudo aquilo que acontecia na terra, o homem não precisava botar a mão em muita coisa. Assim como a relação dos homens não seriam tão afetivas antes da queda. Aonde que isso começou a acontecer? Na queda. Agora o homem, ele vai precisar de um pai, ou a menina ou o menino, vai precisar de uma figura paterna, para ser uma referência e um modelo para ele, por causa da queda. Ok? Por que que isso aqui acontece? E a partir do Éden, na queda do homem, apareceu mais do que nunca a figura do pai. Pastor, mas antes da queda então tinha o Adão, e o Adão ia gerar filhos, então teria já o pai. Sim, teria o pai. Agora pensa comigo. Lembra que nós falamos aqui que quando a gente pega um animal de estimação, eu vou dar um exemplo de um cachorro. Você que tem cachorro em casa, você vai viajar comigo aqui. Se a gente pegar um cachorro de estimação, você vai observar que, quando que você pegou esse cachorro? Quando ele desmamou, sim ou não? E se ele acabou de desmamar, a mãe não precisava ensinar mais nada para ele? Não. Por quê? Porque os animais, eles não sofreram o efeito da queda como o homem sofreu. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você escova o dente todo dia? Quantas vezes por dia? Para quê? O cachorro passa a vida toda sem escovar o dente. Porque os animais não sofreram os efeitos da queda como o homem. O cachorrinho vai no banheiro, não precisa limpar nada, já percebeu? E por que o homem tem que passar essa vergonha? Porque está dizendo, ô miserável, por que você caiu? Por que você foi se meter no pecado? Por que você foi fazer isso, ô miserável? Aí a gente fica passando por essas situações. Agora, olha para o homem e olha para o cachorro, você vai ver a grande diferença. Por quê? Porque a criação, tá? Romanos capítulo 8, a natureza, ela não sofreu tantos efeitos da queda, como aquele que praticou a queda, o homem. Então aquele que provocou a queda, aquele que provocou o pecado, aquele que fez, a sentença veio contra ele, o homem. Então o homem agora, ele vive esses efeitos da queda. E o que acontece agora? E o relacionamento? O relacionamento agora, lembra lá de Adão, onde apareceu a palavra maldição? Deus amaldiçoou a terra. Quando essa relação lá com Deus e com o homem, ela foi cortada, Deus precisou trazer a figura de um pai, que pudesse agora estar ao lado do filho. Tanto que você pega lá um cachorrinho, acaba de nascer, ele desmama alguns dias, você tira ele da mãe, está feliz da vida, toca a vida, está lá na sua casa, e você vai viver com ele para sempre. Agora pega um filho que acabou de nascer, tira ele da mãe e bota ele em qualquer lugar, vê se ele vai sobreviver. Não sobrevive. Quanto tempo nós temos que passar na relação com o filho? 10, 15, 20, 25 anos, dizendo, filhinho isso, filhinho aquilo. E o cachorrinho, por que não precisa? Porque os efeitos da queda são bem menores na criação, na natureza. Então por que existiu a pessoa do pai e a pessoa da mãe? A paternidade e a maternidade estão ligados agora justamente à formação psicoemocional de um ser humano. Para quê? Única e exclusivamente para que isso aqui leve ele ao casamento, ao matrimônio. Por quê? Gente, para essas crianças atrás, por favor, estou dando aula. O que acontece? Quando eu pego aqui a questão do casamento, o matrimônio que foi formado, ele vai ser formado pela estabilidade do que foi gerado através de um pai. Então você pega um filho agora, coloca ele nas relações de pai e filho,
E ele vai crescendo, e você vai gerando dentro dele o quê? Essa segurança. Por isso a orfandade traz o quê? Insegurança. Pessoas que foram órfãos têm medo de arriscar, têm medo de casar, têm medo de tantas coisas. É insegura para isso, é insegura para aquilo. Conforme vai sendo curada ou curado dessa orfandade, começa agora a se expor um pouco mais, ok? Então preste atenção, nessa lacuna que foi aberta, né? Porque aqui é o tempo que Jesus, na verdade, vai voltar, tá? Aqui no meio Jesus ele veio, ele não resgatou 100%, ele abriu um caminho de resgate. Jesus abriu um caminho de resgate, e depois aqui Jesus abre um caminho de restauração, que aí já é escatologia. Um momento na sua volta de restauração. Então aqui Jesus ele vem para resgatar, ok? Então por quê? Porque na queda, o primeiro Adão, quando ele cai, o último Adão aparece para resgatar, né, a situação do homem em relação ao pecado. Só que aqui continua a figura o quê? Do pai e da mãe, do pai e da mãe, única e exclusivamente para entregar esse menino ou essa menina ao casamento. Então deixa eu dizer uma coisa para você que é pai ou mãe: você prepara o filho para ser bem sucedido, você prepara o filho para isso, você prepara o filho para ganhar dinheiro, você prepara a filha para... A melhor coisa que você deve preparar o seu filho é para ser marido ou ser esposa. É a melhor coisa da sua vida. Dentre todas as coisas que você deve preparar, prepare para ser esposa e ser marido. Porque se for uma esposa bem-sucedida, terá um lar bem-sucedido. Se for um marido bem-sucedido, terá um lar bem-sucedido. Por isso a questão das cicatrizes que a orfandade ela gera são devastadoras. A questão da orfandade. Por quê, querido? Qual é a maior cicatriz de um homem em relação à mulher? Não amar a mulher do jeito que deveria. Qual é a maior cicatriz de uma mulher? Não se submeter ao marido do jeito que deveria. Então, a gente observa casamentos que de fato a paternidade falha. Por quê? Porque não gerou este homem ou esta mulher para o casamento. A maternidade falha quando não preparou, não é só a mulher. A maternidade prepara um homem para ser pai. A maternidade prepara uma mulher para ser mãe. Amém? Então vamos entrar na prática aqui, já como a gente sempre entra. Vamos lá. Pastor, o que isso quer dizer sobre maternidade? Por exemplo, mãezinha, você acorda um dia para dar um beijinho no filho quando ele está saindo para a escola? Você faz um lanchinho para o seu filho, para ele ir para a escola? Isso é maternidade. Você ora por ele quando ele está saindo para a escola? Você vai buscar ele na escola? Você leva ele no futebol? Você leva ela na ginástica? Você acompanha? Isso é maternidade. Esse cuidado, esse estar perto, essa afetividade faz parte da maternidade. Tanto a questão do pai como da mãe. Então assim, a mãe só que tem que acordar. Não, o pai também é pai. Então a maternidade me preparou para mim ser pai. Eu particularmente faço muitas das coisas que meu pai fazia comigo. Quando meus filhos estão com febre, eu não durmo de noite. Eu não consigo pregar o olho 1 minuto. Porque eu não sei se a febre vai subir de madrugada. É a mesma coisa que meu pai fazia comigo. A mesma coisa. Então, quando você, querido, recebe isso do pai e da mãe, você transfere isso, ok? Então, quando a gente pega a situação de um lar, a gente vai observar se houve orfandade ou não. Então, pastor, vamos lá, querido, eu vou dizer uma coisa para você: 90% dos casamentos, o problema do homem não amar e o problema da mulher não saber se submeter é orfandade.
Aí o homem pergunta: o que é amar? Aí a mulher pergunta: o que é se submeter? Saindo desse lugar, a paternidade que nós conseguimos alcançar primeiro em Deus, ela começa a curar toda a orfandade. Lembrando que a pessoa do pai só apareceu com o papel que tem hoje por causa da queda. Se não houvesse queda, desculpa a expressão, nós seríamos como os cachorrinhos. Sabia disso? Se não tivesse tido a queda, a mulher teria o filho, talvez com 5, 6 anos, bora irmão, pega a enxada e vaza, vai tocar a agricultura, o boi, o peixe, o que for, bora. Por quê? Porque não havia essa dependência emocional e afetiva. O pecado fez com que a gente diminuísse isso aqui. Ok? Então agora eu passo a entender que essa paternidade divina em primeiro lugar, ela começa a nos resgatar da orfandade que foi gerada de um pai biológico. Então quando você encontra de fato Deus como um pai, e um pai espiritual também, por quê? Porque Deus primeiro, Ele te forma em todo nível de paternidade. Um pai biológico te forma como um ser humano. Então o pai gera responsabilidade, maturidade, como um ser humano. O que o pai espiritual faz? Gera você como um cristão. Então não é o meu papel te fazer ser homem, ou te fazer ser mulher. O meu papel é te fazer ser um cristão. Porque eu sou o pai espiritual. Mas, na caminhada, nós vamos ajudando muitos a afirmar e mostrar essa paternidade em Deus. E dizendo, se um dia você não teve pai, e houve omissão da paternidade, e o grito da orfandade está dentro de você, alguém está afirmando a sua paternidade. Primeiro, Deus. Por quê, querido? Porque nós vamos entender que o papel do pai e da mãe apareceu na queda. E se nós não queremos viver os efeitos da queda até que o Cristo volte, nós podemos alcançar em Deus essa paternidade, afirmar a nossa filiação. Por isso que Jesus veio e nos comprou com preço de sangue. E agora nós somos chamados filhos de Deus através do sangue de Jesus. Por que através do sangue? Porque no sangue está o DNA, no sangue está a paternidade. Como eu descubro que o Senhor Natan é meu filho? Pelo sangue, DNA. Então o sangue de Jesus nos legitimou como filhos. Amém? Nos legitimando como filhos, nós estamos saindo do grau cruel da orfandade. Pastor, mas eu continuei não tendo um pai biológico. Mas você tem o Pai Celestial. E esse Pai há de te suprir muitas coisas. E a partir do momento que você entende que a figura do Pai, pastor, então meu pai é desnecessário. Não. Hoje não. Por causa da queda. Só que se você tiver maturidade, você vai ver cada vez mais que você pode alavancar maturidade, responsabilidade, etc. Sim. Por aquilo que seu pai fala, você não vai ficar naquela dependência emocional, psíquica a vida toda. Você vai entender que meu pai está aqui como uma figura que Deus entregou. Por quê? Por causa da queda. Mas se não houvesse a queda, meu pai não teria essa função que está tendo hoje. Então você pode acelerar às vezes o processo, saindo desse lugar de orfandade. Ok? Como nós, querido, podemos entender que um casamento, que foi gerado como Adão e Eva que estavam lá no Éden, você vê, os dois viviam bem no Éden. Houve, a queda por causa da serpente, o pecado e etc. Então, como eles pecaram dentro do Éden, e eles tiveram que sair, geraram filhos, e houve conturbação fora do Éden, é a mesma coisa que acontece nas famílias hoje, no casamento e no matrimônio hoje. Por quê?
Porque nós estamos, na verdade, gerando um casamento sem ter a condição de responder por ele, por causa da orfandade. Então, pastor, o que é orfandade? É aquilo que não nos prepara para casar. Por isso, nós vamos fazer casamento aqui, nós sentamos com os solteiros e falamos, quem é você e quem é você? Por quê? Porque nós não procuramos nos completar no outro. Solteiro, sou inteiro, eu já sou completo. Então quando eu casar, eu não vou buscar no outro a minha felicidade, eu já sou completo. Então o papel do casamento não é buscar a minha felicidade, é fazer do outro feliz. Pastor, então quando o marido não consegue fazer a mulher feliz, e a mulher não consegue fazer o marido feliz, orfandade. Não, pastor, mas eu sou curado, eu sou curada. Não é. Se o casamento se choca dia e noite, é porque existe orfandade no meio do casamento. Lembra que falamos? Pega-se aquela mulher, ela viveu uma vida de orfandade, o pai abandonou, o pai deixou, etc e tal. O que ela vai fazer? Ela pega a figura masculina do pai e transfere para o marido no casamento. Então agora, o homem não ama a mulher, nem a mulher se submete ao marido. Enquanto não houver cura da orfandade, irmãos, não sai desse lugar. E aí a gente fica usando, sabe, várias coisas para tentar curar o casamento das pessoas. Enquanto que a maioria, irmãos, 80, 85% dos casamentos estão ligados à questão da orfandade. Então pensa agora, lembra da escola de cura, aquela menina que foi abusada? Ela olha agora para o seu marido com a figura do abusador. A resistência que ela tinha com a figura masculina, ela só transfere no casamento para o seu marido. Não obstante que no Éden, Eva, sem cair, já não se submeteu. Tem alguém aí? Eva, sem cair, já não tinha se submetido. Então agora um homem cobrir a mulher, um homem proteger a mulher, é necessário que essa mulher se submeta. E aí fica a guerra. Por quê? Porque a orfandade, o espírito da orfandade está gritando e o casamento também está gritando. Por quê? Porque a mulher diz, como eu me submeto a ele? Aí vira, como eu amo ela. Por quê, querido? Por falta de equilíbrio na questão da paternidade, é choque. Irmãos, toda flor tem espinho. Então se a mulher é uma rosa, tem hora que ela vai ter espinho. E o homem fala, como eu vou amar se ela não se submete? E aí você vira, a mulher fala, como eu me submeto se ele não ama? E aí fica essa guerra. Isso só diz respeito à orfandade. Não existe uma metodologia, não existe nada. É a cura da orfandade. Como, pastor, curar a orfandade? Está aqui. Eu descobri hoje na aula que se eu fui órfão, eu entendi que a figura do pai que me fez sumiu, desapareceu, abandonou, rejeitou. Ele só apareceu e só deveria estar comigo por causa da queda. Então se hoje eu vivo sobre os efeitos da queda na terra,
eu preciso entender que a minha vida hoje tem Jesus, e Jesus é um resgate. Esse resgate está me tirando desse lugar, não tem outro caminho. Por isso que eu sempre digo, nós não estamos dentro de uma igreja evangélica para a gente ficar aqui fazendo culto, irmão, saindo daqui não mudar nada, não entender nada, não absolvermos aquilo que Deus está falando com a gente. Então, querido, a gente sai daqui, como foi a aula? Foi uma bênção. Não, a aula não tem que ser uma bênção, a aula tem que mexer com você, tem que destruir essa orfandade que está dentro de você, dentro de mim, dentro de nós todos aqui. Por quê? Porque o espírito da orfandade grita. Por quê? Porque o espírito da orfandade luta contra o matrimônio. Aquilo que reflete Cristo e a igreja. Então vamos lá, pastor. Apareceu um padrasto na minha vida. Você precisa entender que a figura de um padrasto, ele sempre, querido, sempre vai ter uma atuação quando ele faz o papel de Deus na sua vida. Seja homem, seja mulher, ele faz a figura de Deus. Quando ele faz a figura de Deus, ele alcança o objetivo de ser pai, por mais que ele não seja o pai biológico. Só que, escuta, o espírito da orfandade, se você não cortar, ele tem legitimidade de atuar, porque o seu pai biológico, ligação de DNA e sangue, é o que legitima a paternidade. Aonde que nós, cortamos para que o espírito não tenha legalidade? Se não houve o pai biológico e se apresentou um pai natural, como o de Jesus, você precisa entender que não é só porque, lembra, ter pai é uma pessoa, paternidade é uma essência. Então, pastor, eu tenho uma pessoa, um cara ali na minha frente, pronto, meu pai, estou curada. Não, muito pelo contrário. É o processo de você entender isso no espírito. O pai é uma pessoa, a paternidade é uma essência. Você pode ter um boneco na sua frente e não ser seu pai, sendo biológico, natural, seja o que for. Agora preste bem atenção nisso. Quando eu destruo o espírito da orfandade, para que isso não derrube meu casamento. Quando eu entendo que mesmo eu tendo um padrasto ou não, como que eu desconecto da questão biológica? Porque, irmãos, o que predomina é o biológico. Por quê? Porque a ligação de sangue. Por isso que o filho entregou o que? O seu sangue, para que nós nos conectássemos ao Pai. Amém, irmãos? Vocês parecem que estão voando, está difícil? Quer que eu fale mais devagar? Tem gente que está assim, ó. Levítico fala que a vida está onde? No sangue. Então a ligação de sangue com a questão biológica é predominante. Então não adianta eu dizer que a questão de ser curado porque eu penso na minha cabeça, na minha imaginação, que não me faz falta, etc e tal. Ou eu penso que eu tive uma outra figura natural, um padrasto, etc. O que determina é quando eu consigo desligar a questão sanguínea. Por quê? Porque a transferência de paternidade está no sangue. Por isso Jesus entregou o seu sangue, sendo o que? Irmão nosso. Então agora o Pai nos alcançou pelo sangue de Jesus, o sangue do seu Filho. Então o que eu quero dizer para você? Quando eu começo a desconectar, por quê? Porque o pai biológico foi quem te fez, sim ou não? Se o pai biológico foi quem te fez, ele tem o quê? Uma ligação com você, pelo sangue. Isso é legal. Só que se ele tem uma ligação com você pelo sangue, e se fizer um teste de DNA, dá ele como pai.
Então existe uma ligação não só de DNA nem de sangue, espiritual, que legitima a paternidade. Então, se eu preciso desconectar isso, porque não é desconectar do seu pai biológico, é desconectar de um espírito que atua através disso. Está entendendo? Existe um espírito que atua nisso. Por que o espírito atua nisso? Porque na sua vida você não se libertou ainda do que? Meu pai me abandonou, meu pai me deixou, meu pai me feriu, meu pai fez isso, fez aquilo e etc e tal. Então, esse espírito acessa você. Como que eu destruo o espírito da orfandade? Quando eu desconecto do biológico. Então olha aqui, um padrasto, não adianta você olhar para ele e tentar se suprir, se você não desconectou do biológico, do sangue. Como desconectar? Não dizer que ele não presta, que ele nunca... Não é isso. Muito pelo contrário. É desconectar aqui, dizendo, se você um dia foi abusado ou abusada, se um dia foi violentado, se um dia foi abandonado, se um dia foi rejeitado, você, nessa corrente sanguínea, você tem que liberar o perdão. E aí você corta o espírito da orfandade. Escuta, deixa eu dizer algo muito sério. Deus está falando aqui, querido. Escuta o que Deus está falando aqui. Se você ainda tem ligação com a questão biológica, que é o que? O fator determinante e o que legitima o pai. Se você ainda tem ligação de sentimentos, aí habita o espírito da orfandade. Aí habita o espírito da orfandade. Como assim, pastor? Se você ainda fala no pai e chora, no sentido de um dia me abandonou, um dia me rejeitou, um dia me violentou, um dia abusou, um dia, às vezes, uma agressão. Quando você conecta ao biológico, que é o pai biológico, e você ainda tem esses pensamentos, o espírito da orfandade mora aí. A maldição não vem sem causa, ele habita aí. Então você pode ter padrasto, você pode ter o que for, se você ainda tem ligação aqui, o espírito da orfandade habita em você. Se você entender isso, você se liberta de uma vez por todas. Alguém está com frio? Tá, cadê o Lima? Está lá dentro? Abaixa um pouquinho ali, Lima, por favor. Amém, gente? Pegou isso aqui? Isso aqui é a principal coisa da aula. Porque nós queremos deixar o espírito da orfandade, irmãos. Todos aqui, ou a maioria, ou muitos, podem ter uma história. A questão não é o seu passado, a questão não é a história, a questão não é aquilo que ficou para trás. A questão é libertação. Como libertar a nossa mente dessa cadeia, dessa prisão. Por isso estamos em libertação familiar. Se você não se libertar da onde habita o espírito da orfandade, você vai para dentro do seu casamento jogar uma bomba dentro dele. Resistência a vida toda. Por quê? Porque não foi curado ou curada na orfandade. Isso é muito grave. Você pode ter tido 3, 4, 5 padrastos. Pessoas boas te deram tudo, fizeram, aconteceram. Se ainda tem ligação com o de sangue, ligação que eu digo, você pode ter lembranças boas. Isso não é ligação negativa. Se você tem lembranças boas, glória a Deus por isso. Mas se você tem lembranças, coisas negativas, o espírito da orfandade está dentro de você. Está habitando em você. Como que você destrói ele? Quando a relação de sangue, que é o pai predominante no reino espiritual, você o libera de tudo.
de todas as sequelas, de tudo que foi te causado, de todo o abandono. Irmãos, vou dizer uma coisa para você: a orfandade era tão grave, que existem pessoas que sentem abandono porque o pai morreu. Só isso, o pai só morreu, ele não teve culpa nenhuma, o cara faleceu. E o filho, ele sente o abandono, você sabia disso? Meu pai me abandonou, fiquei aqui na vida sozinho. Que culpa ele teve? Nada, o cara morreu. E o filho sente abandono. O que eu quero dizer para você? Esse filho, ele vai ter que passar por libertação familiar. Porque ele vai ter que desplugar do pai esse sentimento. E dizer, cara, meu pai morreu, adoeceu, acidente, alguma coisa aconteceu, ele morreu. Agora, eu abençoo, eu libero a vida dele. Porque se esse filho tiver esse sentimento, ele leva para dentro do casamento o espírito da orfandade junto com ele. E vai ser destrutivo o seu casamento. Irmãos, não tem casamento que dê certo com o espírito da orfandade. Não tem, é desavença, é briga, é descontrole dia e noite. Não tem jeito. Qual é o tema da nossa aula? O espírito da orfandade e o casamento. Sabe como você destrói esse espírito? Aula passada, a afirmação da paternidade. Como você afirma a paternidade? Pastor, o meu pai, aquele biológico, não conheço, não, etc. Cura essa linha sanguínea. Porque ali existe a legitimidade por causa do sangue. Quando você curar essa linha, através da paternidade de Deus, você arranca o espírito da orfandade da sua vida, para que o seu casamento seja bem sucedido. Por que o seu casamento tem que ser bem sucedido? Porque do casamento vai gerar uma mãe e um pai. Então, se você não quer transferir o espírito da orfandade para o seu filho e para a sua filha, cure essa orfandade maldita na sua vida. Porque senão você transfere. Aí você queria tanto que os meus filhos casassem bem, tivessem uma boa esposa, um bom marido, mas você transferiu a orfandade para eles. Então não é por telepatia, eu queria um marido abençoado, eu queria uma esposa, meu Deus. Não é por telepatia, é a gente rejeitar o espírito da orfandade, para que isso não seja reproduzido nos nossos filhos. Amém? Queridos, indo para o final, se você alcançar, irmãos, alcançar a questão do sangue, e desconectar de tudo aquilo que ficou pendente, toda a dívida, irmãos, dívida no reino do Espírito é maldição, é perseguição espiritual. Dívida tem que ser cancelada. Amém? E se parte da gente, precisamos acabar com ela, ok? Termino dizendo que se nós formos para o senso de eternidade, que é uma expressão que eu muito uso aqui, o senso de eternidade vai me fazer o seguinte: na volta de Jesus, quando Ele voltar, nós vamos voltar a isso aqui, vai ser, por isso que isso aqui é um vácuo, que aconteceu na história, chamado de queda, que ele aconteceu, mas na volta de Jesus para frente, milênio, eternidade, não terá mais isso. Então agora, pensa comigo aqui, na eternidade você vai ter um paizinho cuidando de você? Plano original, inicial. Então eu sei que às vezes você falou, pastor, eu queria um abraço do meu pai, eu queria conhecer meu pai. Não estou desmerecendo a sua história de forma alguma. Pelo contrário, eu estou te ajudando a sair dela. Se você tiver que procurar seu pai, quiser achar ele, vá atrás dele, ache ele, fale com ele, vá mesmo. Deus vai te abençoar, vai conectar as coisas, você vai liberar perdão, vai ser uma bênção. Só que, de tudo que você já viveu, mate a ligação negativa que você tem através do sangue com ele.
Se você tem uma ligação boa, isso já aconteceu, perdão, etc., glória a Deus. Você está matando o espírito da orfandade na sua vida. Agora, se você, sanguineamente, do pai biológico, você tem uma ligação negativa, aí mora o espírito da orfandade. O que nós precisamos para acabar? Ter o senso de eternidade. Que assim como era, assim será. Então não haverá mais, tudo isso que nós vivemos nessa etapa aqui de queda. Desgraça, ruína, orfandade, abandono, rejeição, miséria, meu Deus do céu. Só que um dia, Jesus veio para o resgate, começou um processo, de nós o conhecemos, etc. Mas Ele volta, irmãos, agora para a restauração de todas as coisas. E aí, nós vamos voltar ao original, ao inicial. Então, ser curado na paternidade, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Quando você conhece o Abba Pai, quando você conhece o Senhor de fato, você começa a entrar nesse lugar. E quando você tem o senso da eternidade, você vai lembrar até do seu cachorrinho. Você vai olhar para o cachorrinho e falar: cara, meu cachorrinho tem muita coisa que eu tenho que fazer, ele não faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que o Senhor disse em Mateus sobre os lírios do campo? Não semeio nem cego. Por que você está ansioso e preocupado? Irmão, deixa eu dizer, eu tenho que trabalhar. Os lírios do campo não trabalham. Porque a criação não sofreu o efeito da queda como quem praticou a queda, que foi o homem, fomos nós. Nós praticamos a ruína na terra. Então nós estamos pagando por isso. Amém? Agora, se você olhar toda a outra, o resto da criação, vamos terminar aqui. Romanos 8, a partir do 15. Aqui a gente termina, vamos lá. Romanos 8, 15 a 22 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que Ele padeceu, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições que da era caída, as aflições deste tempo presente, as aflições agora que estamos passando, não podem se comparar com o eterno peso de glória que há de ser revelado em nós. Senso de eternidade. As aflições de um mundo caído, que nós sofremos, que Adão sofreu, que o ser humano sofreu, porque o ser humano quem praticou, não pode ser comparado com aquilo que há de vir, o eterno peso de glória que há de ser revelado em nós. Então o peso de queda vai sair, e o peso de glória vai chegar. Isso é senso de eternidade. Aleluia! Porque a ardente expectativa da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha aqui, existe uma expectativa de toda a criação. Porque a manifestação dos filhos não se diz de uma pregaçãozinha, se diz que quando o eterno peso de glória for revelado em mim e em você, na volta de Jesus, a criação vai também sofrer esse peso de glória, e ela vai ser mais restaurada do que já foi. Amém? Por isso existe uma expectativa de tudo ser restaurado. Olha agora para a gente fechar. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Olha que profundidade. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. O que você está querendo dizer, pastor? O cachorrinho, ele sofreu algumas coisas, não porque ele quis, não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Isso significa: o homem cai,
Aí o cachorrinho está lá, ele vai sofrer algumas consequências da queda, por vontade dele? Não, por causa daquilo que a sujeitou. Ele teve que se sujeitar, porque a queda foi na terra. Então ele se sujeitou porque ele está na terra. A criação está aqui na terra. Então a criação teve que se sujeitar. Por causa do quê? Por causa daquele que a sujeitou. Todos que estão na terra tiveram que se sujeitar à queda. Não teve para onde escapar. Só que o homem sofreu mais, porque ele praticou a queda. Ok? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabe o que é isso? Toda corrupção, todos os efeitos da queda, desgraça, miséria, rejeição, orfandade, fome, briga, tudo isso vai ter que acontecer o seguinte: nós seremos libertos ou libertados da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, toda a criação está esperando isso, geme, e está juntamente com dores de parto até agora. Termino dizendo: o espírito da orfandade geme, grita, tentando nos destruir. Mas a nossa natureza em Deus também geme e grita, ansiando por esse dia, onde tudo vai ser restaurado. Então deixa eu dizer uma coisa para você: toda desgraça que você sofreu na vida, ela tem um prazo para acabar. Na volta de Jesus tudo será restaurado. Então pega o espírito da orfandade hoje, marrete, acabe com ele hoje. Por quê? Porque você foi adotado e adotada, não pelo pai natural nem biológico, mas pelo Pai celestial. Fica de pé comigo. É assim que destruímos, com o senso da eternidade, com a filiação de Deus, e desconectando, irmãos, toda desgraça, toda lembrança, toda coisa maléfica que você passou com o seu pai biológico. Não é desconectar dele, é desconectar de lembranças negativas, coisas que ainda você tem ligação, coisas que te sucedeu. Você tem que desconectar, liberar a sua vida, liberar a vida dele. Por quê? Porque o espírito da orfandade não vai mais habitar e nem praticar nada em você. E aí você vai estar preparado para o casamento. Pastor, já casei. Então é hoje o dia de você desconectar com a orfandade, com esse caminho, sabe, que foi pavimentado, que tem trago esse fluxo para a sua vida. São dias de lembrança, são dias negativos, são dias que você traz à lembrança coisas ruins. Hoje é o dia de desconectar. Não tem como a gente destruir o espírito da orfandade se ainda houver uma conexão. Eu vou dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Se você conseguir se libertar disso hoje, querido, amanhã você vai ver a sua vida mudada. Tenha certeza absoluta disso. Marido e esposa que estão aqui, não faça ouvido de mercadante. Se você sabe que isso está na sua vida, não destrua a vida do outro. Fala: pastor, é comigo, eu preciso destruir isso dentro de mim. Não destrua a vida dos seus filhos, porque se isso estiver em você, você destrói o seu marido, a sua esposa e ainda os seus filhos, e gerações que virão. Por quê? Porque isso vai perdurando de geração em geração. Isso vai sendo passado de geração em geração. Hoje é o dia de cortar, irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Neki alabandarabastor e alabandarabás, nós destruímos, Pai, toda resistência nesse lugar, Pai. Todo espírito demoníaco que se levanta, Pai, como resistência nesse ambiente.
nós destruímos agora, Pai, e declaramos que vidas de fato serão livres aqui nesta noite. Nós declaramos, Pai, que vidas serão libertas da orfandade, Pai. Casamentos serão reconstruídos e restaurados. Nós declaramos, Pai, no nome de Jesus agora, que tudo aquilo que meu Pai Celestial, Pai, não plantou seja cortado e lançado no fogo. Nós declaramos, Pai, no reino do Espírito, que aquilo, Pai, que estava inacessível, nós tornamos acessível agora, Pai. Nós agora, Pai, declaramos que se existe alguma conexão, Pai, seja ela biológica, nós agora, Pai, desfazemos, liberamos vidas e pessoas, paternidades, Pai. Ninguém, Pai, substitui um pai biológico, Pai. Por isso nós declaramos agora que se existem ligações negativas, experiências negativas, porque o sangue, Pai, um dia conectou-se com a vida do filho, Pai. Nós agora desfazemos tudo aquilo que foi negativo, tudo aquilo que foi, Pai, catastrófico na vida do filho, trazendo a habitação do espírito da orfandade, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que nós não temos pacto com a orfandade. Nós declaramos, Pai, que esse espírito que confronta as pessoas, que é o maior inimigo da nossa sociedade, é o maior inimigo que existe, porque a orfandade não gera aquilo que deveria gerar para a maior instituição que existe, que não é a igreja, é o casamento. Por isso, Pai, nós lutamos contra o espírito da orfandade, contra a orfandade espiritual, contra a orfandade biológica, contra a orfandade divina. Nós destruímos, Pai, em nome de Jesus. Declaramos uma geração livre, declaramos uma geração liberta, declaramos, Pai, um povo livre, Senhor, em nome de Jesus. Porque nós de fato, Pai, a começar diante de todas as coisas, fomos adotados por Ti, Senhor, através do sangue do Filho, o sangue que legitima, Pai, o sangue que abre caminho para a paternidade. Nós fomos legitimados. Por isso, Pai, nós declaramos no nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esse espírito, Pai, não tem poder mais sobre as famílias, não tem poder sobre todos aqueles que desejam hoje, tomam uma posição, que se posicionam, Pai, e querem uma mudança, uma transformação, Pai. Eu declaro agora no nome de Jesus, Pai, que sejam livres, que sejam libertos, para Deus formarem famílias, para o casamento e para a formação de outros homens e mulheres, para formarem também, Senhor, os seus matrimônios. Assim nós, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém.